Você acabou de comprar um lançamento, pagou caro, esperou o download terminar e finalmente apertou play. Só que o jogo trava, o FPS vai pro chão, o processador bate 100% e o computador parece que vai decolar. Você pesquisa o problema e descobre que tem alguém com a mesma versão do jogo rodando liso sem travar nada. A diferença, ele não pagou nada, já você pagou R$ 350. Isso não é bug, não é azar, é o resultado bizarro de 30 anos de uma guerra da indústria contra a pirataria. Uma guerra onde as empresas criaram proteções tão invasivas que viraram uma punição direta para você, o cliente honesto que abriu a carteira e pagou pelo jogo. Mas para entender como a gente chegou nesse nível de loucura, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mas falando em abrir a carteira e esperar downloads infinitos, esse vídeo tem o apoio da Jogos.com, um lugar onde você não precisa fazer nada disso. Eles são uma plataforma online com mais de 400 jogos 100% gratuitos, tudo rodando direto na nuvem. Não precisa baixar nada e nem criar conta, é só abrir o site e jogar direto do seu navegador. A biblioteca deles é gigante, você consegue pular de um jogo relaxante para aliviar o estresse, direto para um título de ação emocionante ou até competitivo. E o melhor, toda semana eles adicionam jogos novos para você nunca ficar sem opção. Então se você quiser jogar agora, o link oficial está na barra de descrição ou no comentário fixado abaixo. Agora vamos voltar para nossa história. Essa guerra começou muito antes da internet rápida, numa época. Cara, mas a pirataria é um bagulho engraçado, né, mano? Tipo, é obrigatório piratear. Eu falo isso por experiência própria, cara. Ó, eu sou streamer, sou youtuber, eu jogo jogos. O meu bagulho é jogar jogos e entreter vocês. Aí, beleza. Eu, como pessoa, sou totalmente a favor de comprar jogos. Comprar jogos, pra mim, é o meu jeito de colecionar. Eu sinto prazer em comprar jogos, tá ligado? Mas aí, a gente entra num tópico sensível. Comprar jogos não é mais prazeroso. Em 2019, quando eu comecei a poder comprar jogos com o meu dinheiro, porque antes eu só comprava gift card na única lojinha da cidade que eu tinha. E, e jogava na Play Store e comprava diamante do Free Fire, tá ligado? Tipo, essa é a minha jornada. Mas aí beleza, né? Aí eu, como pessoa, falei pra mim mesmo, quando eu comecei em 2019. 2019, 2018, alguma coisa assim. É só eu ver aqui quando foi a minha primeira compra na minha conta da Steam. Tem a mesma conta da Steam desde que eu comecei a poder gastar dinheiro com jogos. E cara, é um assunto delicado, pirataria, desde 2021. Que porra de 2019, 2021, filha. Nossa senhora. Que foi o meu primeiro emprego que me dava mais do que 100, R$ 200 por mês. Eu tinha 14, 13 anos nessa época, 2021. Eu tô com 19 agora, foi há 5 anos atrás. Eu tenho 19 menos 5 vai dar 14. 14. Caralho, eu tinha 14 anos em 2021, cara. Porra, nossa senhora. O tempo passa rápido pra cacete, cara. Mas continuando, eu sou 100% a favor de comprar jogos. Contanto que eu compro muitos jogos, cara. Ó, eu vou mostrar minha Steam aqui pra vocês, mas não repara na bagunça, tá? Eu não tá na tela máxima. Deixa eu aumentar aqui. Ó, essa é minha Steam. Só não repara na bagunça. Dá pra ver aqui exatamente quando eu comecei a conseguir comprar jogos. Primeiro jogo que eu comprei: Celeste, Dark Souls, Solar of the First Sin, Cuphead. Cuphead tava estourado na época, tá ligado? Todo mundo queria jogar esse jogo. E eu queria jogar esse jogo. 2020, 2021, ali. E Cuphead, eu já tinha zerado umas 3, 4 vezes pirata. Então, pra mim, comprar o jogo foi como se eu tivesse agradecendo por todos os minutos que ele já tinha me dado de felicidade e de motivação pra, tipo, esse boss é muito difícil, daí eu vou lá e zero ele, porra, zero ele pra caralho, tá ligado? Zero ele bem. Contanto que, acho que Cuphead, eu tenho 70 horas, tá ligado? No pago.
Mas no pirata eu tinha mais de 140, 160. Histórico de compras. É beleza, né? Vamos descer lá de novo. Só que você vê que desde que eu comecei a poder comprar jogos, eu nunca fui imbecil. Eu comprava jogos, mas eu não comprava pelo valor normal deles, né? Eu sempre comprei na promoção. Porque o valor inteiro dos jogos não existe você comprar. Eu digo isso como um cara que compra jogos por prazer, tá ligado? Aí beleza. Cara, de 170, 180 pila que eu ia gastar em 3 jogos, eu gastei R$ 100. Beleza. Celeste, eu acho que eu não paguei com desconto. Eu comprei na íntegra porque eu queria muito jogar Celeste. Celeste parecia ser um jogo muito bom. E eu já tinha jogado pirata também, só que eu nunca tinha zerado, porque a versão pirata que eu tinha baixado, ela tinha um bug, simplesmente um bug muito idiota, que tipo, você não conseguia passar de uma parte lá e o jogo simplesmente insta-travava e você tinha que, tipo, só jogar o começo e nunca poder zerar. Era meio triste, mas foi isso que eu consegui baixando pirata, né? Aí beleza. Comprei Celeste, comprei Dark Souls. Esse jogo aqui foi o com 75% de desconto. Também é um jogo que eu tenho. Dark Souls 2. É um jogo que eu tenho 70 horas, né? Que eu jogava muito quando eu não tava no trabalho. Ah, e o Dark Souls 1 também, que eu não sei onde é que foi parar. Aqui. O Dark Souls 1 disparado, a minha maior quantidade de horas no meio de jogos pagos, jogos nessa conta, né? Mas beleza. Cara, só descontaço, tá ligado? E eu recomendo pra todo mundo que for comprar um jogo, não compre ele no valor integral, no valor inteiro dele. Nunca compre um jogo no valor inteiro dele. É burrice. Tem muitos jogos aqui que eu comprei no valor inteiro, porque eu fui burro. E porque eu fui ansioso. A ansiedade, você não pode comprar as coisas com ansiedade, chat. Nunca comprar coisas com ansiedade. Você tem que esperar as promoções. Eu só fui comprar aqui nessa data aqui, ó, porque eu esperei vir as promoções. Aí eu comprei. Beleza. Tá, vamos continuar aqui, cara. Tu vê que desde que eu comprei essa conta, eu tenho muitos jogos. Esses aqui, ó, foram os meus primeiros jogos. E tu vê que, tipo, é sempre. Tem um jumping de meses, tá ligado? Broforce eu comprei porque tava barato. Trick Towers eu também comprei porque tava barato, tá ligado? Forager eu já tinha, tipo, 100 horas no Pirata e comprei o jogo pra ajudar. Uma Fall Flat eu gostava muito dos vídeos. Terraria. É, Terraria, né? Ó, vários jogos baratos e bons por poucos preços, tá ligado? E beleza. Phasmophobia eu pedi refund. Mas ó, 80% de desconto. Nossa, Castle Crashers, nunca vou me arrepender, muito bom. The Binding of Isaac, maravilhoso. E beleza, né, cara? Tem um monte de jogo aqui barato e tal. Plasma Puncher eu já tinha jogado no versão pirata. Stick Fight the Game, nossa, amava. E o. Tá ligado? Então, cara, eu sou a favor da pirataria, mas eu não piratei o jogo. Mas eu não vou me passar de cara bom, não, mano. Pra ser bem honesto com vocês, cara. Eu já pirateei muito jogo. Ahn, Worms Evolution, tá ligado? Mas eu sempre tento comprar com o máximo de desconto possível, cara. Starve Together, muito bom. Aqui quando eu comprei a minha skin da Hattori no Brawlhalla. Witch, esse aqui eu pedi refund. Supraland eu tenho, nunca joguei. Aqui o reembolso. Hades, Kingdom of Crown, muito bom. Tom Salem. É, cara, esse aqui, 60% de desconto, cara. De R$ 300, de R$ 370 por 150.
7 é caridade. Isso aqui tudo eu comprava com o meu primeiro salário bom, mano, tá ligado? Então, tipo, tem uns presentinhos que eu dei. Caralho, Pendragon é outra pessoa, cara. Mês que vem eu tenho que mandar presente pro Evoque. Goiba. Tu pode ver que eu gosto muito de comprar os jogos, né, rapaziada? Acho que eu dei de presente pra minha irmã, Pacify, The Binding of Isaac Afterbirth. Esse aqui eu comprei na íntegra. Vocês botam fé? Porque eu simplesmente sou um amante apaixonado de Isaac. Não existe pra mim não pagar por tudo que vem desse jogo, cara. Mas é porque eu amo Isaac, cara. Isaac é perfeito, cara. Muito bom. Daí, ó, esse aqui, ó, Punch Club. Eu peguei de reembolso do Xenoverse. Presente que eu tinha mandado pra minha ex. DayZ, eu pedi reembolso de DayZ, cara. Não curti o game. Ah, esse jogo aqui, ó. Quer ver? Esse jogo aqui é legal, cara. Ele. Eu paguei metade do valor dele e a minha ex mandou outra metade pra mim. E eu nunca joguei, mano, porque fico triste. Esse aqui eu comprei pra fazer manutenção de um controle de Xbox que não tava vibrando e não tava dando reação. Daí foi só pra eu testar se tava funcionando. No fim eu não consegui arrumar. Besiege é bom, eu pedi reembolso. Splinter Cell eu também não curti. Ah, eu peço bastante Found. It Take Two eu comprei pra jogar com a minha ex. Mas só, dá pra ver aqui, ó. Ah, Spelunk é muito bom. Totally Radiable. Nice. Super Bunnyman eu comprei ele pra minha ex. Rematch, eu comprei. Eu comprei a versão Pro Edition antes do lançamento. E no fim, nunca joguei esse jogo. Eu pedi reembolso de alguma coisa aqui. Ah, foi de Arma 3 e Hell Let Loose, pá. É isso aí mesmo. Arma 3. Aqui é muito bom. Pedi reembolso dos negócios. Porque aqui eu tava meio controlando pra não gastar muito dinheiro, tá ligado? Sword Chip, Grounded, pedi reembolso também do Grounded. Não curti. Sons of the Forest, Marvel Guardians of the Siege. Daí eu comprei de novo as DLC do Jurassic World Evolution. Peak eu comprei pra mim e dei pra minha irmã de presente. Sem o desconto. Porque era um conteúdo que eu queria gravar, acabei não gravando e nunca postei. E esportes, né? Fifinha. FIFA tem muitas horas, cara. Tipo, esse desconto aqui é absurdo, cara. Um bagulho de 600 pilotos conseguir por 80, pra mim, é muito em conta, tá ligado? Mas claro, tem gente que vai achar isso aí absurdo. Também acho. Nine Kings do André Young, cara. Esse aqui eu queria comprar no preço integral, mas tava só no desconto, então comprei no desconto. Vermintide era pra eu ter jogado com a piazada no passado. Dark Souls 3 eu comprei e pedi refund, porque eu tava numa situação apertada de dinheiro. Hell Let Loose também, mesma coisa. Não, Hell Let Loose eu tenho ainda. Ah, eu mandei pro bom lá. Tipo, Pack Galactic, Dark Megabonk, Reembolso, The Walking Dead Telltale. Eu tenho Telltale. Dead Island. É isso, Fractal. Daí tem os mais recentes, né? The Seven Deadly Sins, que eu comprei um bagulho no jogo. Foi 30 de março. Chivalry e Remnant from Ashes, também comprei pra jogar em live. Spyro Horizon também comprei, tava na promoção, queria fazer um vídeo sobre, não fiz. Comprei o Game Pass do Overwatch 2. Daí tu vê, tipo, ó, aqui, ó, eu não te comprava nada desde dezembro, tá ligado? Por conta do dinheiro. E o último jogo que eu craquei foi Schedule, aí eu admito. Não vou ser pãozão de falar que eu não piratei o jogo. Eu pirateei Schedule pra jogar com meus amigos e depois instalei, porque eu acho que pai é fazer conteúdo. Tipo assim, eu sou streamer, eu sou youtuber, eu gravo e eu posto e eu tento tirar dinheiro
desse conteúdo. Então, por que caralhos eu vou criar conteúdo com um bagulho, sendo que eu já tô cometendo um crime? Um crime, entre aspas, né? É um crime, né? Mas, tipo, eu tô cometendo um bagulho que não é legal, tá ligado? Tem jogos que sim, tem jogos que não. Aí eu concordo também, é bom. Mas, tipo, tem jogos que você pode piratear e tem jogos que não, mas depende do teu caráter. Então, tipo, cara, é difícil explicar isso, é difícil falar sobre isso, né? Porque, tipo, pirataria é um bagulho mó casual, mó normal, todo mundo pirateia, né? Mas, tipo assim, eu como criador de conteúdo, pra criar conteúdo eu não pirateio, não. Porque, imagina alguém pega o meu vídeo, tá ligado? Que eu demorei pra fazer, posta e não me dá crédito, tá ligado? É a mesma coisa. E ele lucra e eu não. Aí é pai. Mas vai de cada um, é a índole. Vou deixar o vídeo rolando e eu vou buscar mais comida que eu tô com fome. Inocente, onde a arma mais perigosa contra a pirataria não era um software que fritava o seu processador. Era um pedaço de fita crepe e uma palavra escondida na página 15 de um manual de papel. Estamos no final dos anos 80. Se você quisesse piratear um jogo, você não fazia o download, você fazia uma maratona. A gente chamava isso de SneakNet, a rede de tênis em tradução livre, porque a velocidade de transferência dependia de uma coisa só, do quão rápido seu amigo conseguia correr da casa dele até a sua, com a mochila cheia de disquete. A pirataria era uma atividade social, era você e seu amigo. E a segurança, a grande barreira tecnológica nos disquetes e fita cassetes era uma trava de plástico, um buraquinho no canto do disquete. Se esse buraquinho estivesse aberto, o drive entendia mecanicamente que aquele disco era apenas leitura. Você não podia gravar nada por cima. Era proteção contra cópia acidental ou intencional. Mas a humanidade tinha uma arma secreta para burlar esse sistema, a fita crepe. Era ridículo de tão simples. Você pegava um pedaço de fita, tapava o buraco e tcharam! O computador achava que ele era um disco nunca usado, pronto para receber uma cópia ilegal de Prince of Persia. Um pedaço de fita crepe tampando o buraco enganava o drive. A indústria perdia milhões para uma solução de papelaria. Era brilhante e as empresas sabiam que não tinham solução fácil para isso. Não dava para processar a fita crepe. Então, em 1992, a indústria mudou de tática. Ela ia apelar para a sua moralidade. Entra em cena a campanha nos Estados Unidos Don't Copy That Floppy. A indústria começou a fazer campanha anti-pirataria. Além de fazer rap educativo, mandaram VHS para todas as escolas dos Estados Unidos. O argumento era, se você copiar esse jogo, os criadores Voltei, vão rapaziada. falir. Eles tentaram transformar a cópia de um disquete, algo que a gente fazia casualmente para ajudar um amigo, em um crime imperdoável. A campanha falhou miseravelmente, o rap virou piada, ninguém parou de copiar, porque na cabeça de uma criança de 12 anos, por exemplo, aquilo não era roubar, era multiplicar. Eu ficava com um jogo, meu amigo ficava com outro, ninguém perdia nada. Então o disquete já era, a fita crepe venceu facilmente. Mas a indústria não iria ficar parada só olhando para isso. Se a conscientização não funcionava, eles iriam ser mais agressivos. Finalmente nasce a guerra da indústria contra a pirataria. E a primeira arma dessa guerra era a proteção por manual. Eles transformaram a caixa do jogo em uma fortaleza de papel contra a cópia ilegal. A lógica era simples, vincular o jogo digital a um objeto físico do mundo real que, teoricamente, não podia ser duplicado pelo computador. De repente, para acessar o jogo, era necessário passar por um quiz de segurança. Digite a terceira palavra da quinta linha da página 42. Se você errasse, o jogo simplesmente fechava e te jogava de volta para a tela preta e fria do MS-DOS. Como se achar uma palavra no manual já não fosse trabalho suficiente, títulos clássicos como The Secret of Monkey Island implementaram a famosa roda de código, discos de papelão sobrepostos que precisavam ser alinhados para gerar combinações únicas. Mas o ápice da bizarrice foi o dispositivo Lenslock, usado no jogo Elite. Lenslock era um prisma de plástico que precisava ser segurado fisicamente contra a tela da TV para decifrar um código visual embaralhado. Pois é, você já tinha que se desdobrar todo para conseguir jogar. E aqui começamos a ver os primeiros sinais de um problema crônico dessa guerra, a proteção atrapalhando a experiência legítima de quem comprou o jogo. O Lenslock, por exemplo, era notório por falhar. Se a televisão tivesse o tamanho ou uma curvatura diferente, o prisma simplesmente não funcionava, tirando o acesso do comprador honesto do próprio produto. Mas assim como a fita crepe derrotou o disquete, a tecnologia de escritório derrotou o manual.
manual. A indústria subestimou o poder das pessoas e das impressoras. A pirataria de escritório e escolar se transformou em uma operação logística real. Um único jogo em uma escola ou escritório gerava dezenas de cópias de disquete. Afinal, você podia copiar do disquete que já era uma cópia também. E tudo isso acompanhado de manuais e rodas de códigos xerocados. O papel, no final das contas, era tão replicável quanto os dados dos disquetes. O bloqueio físico falhou, o bloqueio de papel falhou também. A indústria estava ficando sem opções, mas enquanto as empresas brigavam com as máquinas de xerox, uma tempestade de caos perfeita estava se formando no horizonte. Não era apenas uma tecnologia nova, eram 3 revoluções colidindo ao mesmo tempo. De um lado, a comunicação global, a internet, que transformaria essa guerra local em uma guerra mundial. Do outro, o armazenamento massivo. O CD-ROM chegava na casa das pessoas. E em 1995, o mundo conhecia uma sigla de 3 letras, MP3. Com a invenção do MP3, álbuns inteiros poderiam ser comprimidos em arquivos minúsculos. E esses arquivos pequenos poderiam viajar pelas conexões discadas da época. Agora, a pirataria poderia ser feita à distância. Mas a verdadeira bomba atômica dessa guerra foi inventada por um estudante de 19 anos chamado Sean Fanning, que lançou o Napster. De repente, o disco rígido de um estranho do outro lado do mundo virou sua biblioteca pessoal. Era o primeiro protótipo de um torrent, por assim dizer. A indústria da música tinha 2 opções diante dessa revolução: inovar o mais rápido possível e criar serviços digitais decentes e competitivos, ou entrar em pânico. E claro, com toda a sua sabedoria, escolheram a opção mais lógica: entraram em pânico. Em vez de inovar, decidiram processar em massa o próprio público, tratando fãs como criminosos federais. Foi um desastre de relações públicas e um caos total. A indústria dos games testemunhava aterrorizada. Eles sabiam que seriam os próximos, mas os executivos fizeram as contas e perceberam que tinha uma vantagem temporária ainda. Afinal, o único motivo de eles estarem seguros naquele momento era o peso. Baixar 700 MB na internet discada era humanamente impossível, mas eles não poderiam se dar ao luxo de enfrentar 2 problemas desse tamanho ao mesmo tempo. Eles precisavam ser rápidos e usar esse tempo extra para derrubar a pirataria física de uma vez e se preparar contra a internet. Mas derrubar a pirataria física não ia ser fácil. O disquete tinha morrido e dado lugar ao rei absoluto dos anos 90, o CD-ROM. O CD era brilhante, cabia muita coisa. Cara, CD é um bagulho cabuloso, né, cara? Pô, CD é incrível, mano. Acho que na minha casa, eu tinha uma cartelona, assim, ó. Só. Ih, caralho. Só assim, ó. Só de jogo e coisa pro PS2, tá ligado? Época boa da porra. Época boa da porra. Mas tinha um problema fatal. Uma cópia de um CD era um clone perfeito, bit por bit do original. Então, como o computador ia saber a diferença de um CD original para um CD copiado se eles eram perfeitamente iguais? E foi ouvindo essa pergunta que os engenheiros tiveram uma ideia. Se o CD copiado era perfeito, então eles tornariam o original imperfeito. Assim nasce o Safety Disk e as primeiras versões do CD-ROM. A ideia era genial e ao mesmo tempo meio maluca. As fábricas começaram a colocar erros intencionais e adicionar partes defeituosas no CD. Na prática era o seguinte: se o seu leitor de CD engasgasse ao tentar ler o disco, o jogo sabia que ele era original. Já a cópia não travaria ao ser lida, afinal o gravador iria corrigir aquelas anomalias estranhas que o CD original tinha. Ou seja, para as máquinas, a prova de que você comprou o jogo era o fato de que o disco estava tecnicamente estragado de fábrica. Era simplesmente genial, parecia uma tranca inviolável baseada na imperfeição física que só poderia ser causada com aquela precisão na fábrica. Mas a genialidade foi quebrada em instantes por craques que já tinham um as na manga. Esse não é aquele bagulho que os caras alteraram no leitor dos consoles? Tipo, o jeito que o leitor lia os erros? Bastava usar uma emulação. Entra em cena softwares lendários como Diamond Tools. Ele não precisava copiar um disco físico, ele criava um leitor de disco virtual dentro do Windows, enganando o sistema operacional e fazendo ele acreditar que os erros físicos e a geometria do disco errada estava lá. O
computador via o CD com os defeitos do original, mesmo com a bandeja do disco vazia. E foi aí que o pesadelo da indústria se tornou realidade. Lembra que eles queriam usar aquele tempo extra para aniquilar a pirataria física antes que a internet chegasse? Pois é, eles fracassaram. A banda larga começou a se espalhar e os arquivos de jogos que antes eram impossíveis de baixar, agora começaram a circular em redes como eDonkey e Kazaa. A emulação do Diamond Tools foi a ferramenta perfeita. As pessoas baixavam a cópia digital, a famosa ISO, depois usavam um drive virtual para simular aquele defeito físico, o mesmo que a indústria tanto se esforçou para criar. As duas frentes de batalha se fundiram em uma só. As empresas estavam sendo atacadas por todos os lados e a sensação era de perda total do controle. A estratégia de estragar o disco tinha sido humilhada pela internet e, igual à indústria das músicas, ela também estava entrando em colapso. Foi a gota d'água. A partir daqui, as empresas... Isso lá fora, né? Porque aqui, cara, se lá fora a banda larga chegou, tipo, na época que o CD já tava meio paduntes, tá ligado? Que tinha como emular e fazer isso. Aqui, só fui começar lá em 2010, 2008. Cara, porque aonde eu cresci e vivi, a única internet que tinha era via rádio. Eu cresci minha infância inteira com uma via rádio de 10 mega. E era muito caro, tá ligado? Era muito caro. Eu vivi assistindo TV nos canal aberto. E usando gato net, né? Pra poder pegar uma Skyzinha, poder ver um Cartoon Network e essas coisas. Vivi minha infância inteira assim, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a pirataria no Brasil, ela meio que... Se uma coisa já tinha sido resolvida lá fora, que ainda tava começando a entrar esse meio. Porque, sei lá, acho que tudo aqui é muito atrasado, né? Tipo, disparado, muito atrasado. Ou vocês acham que não? Tipo, não, com certeza. É, as coisas lá fora chegavam primeiro. Mas aqui no Brasil tem a malícia? É, se pá que sim, né? Não, mas tipo, o que eu digo é o seguinte. Lá fora, eles já tinham resolvido o bagulho e no Brasil tava chegando o bagulho, tá ligado? Tipo, cara, eu cresci a minha vida inteira baixando jogo pirata. E eu não conhecia esses emule, essas coisas assim, tá ligado? Eu conhecia o Mediafire. Mas isso aí é muito antigo? É, isso aí é muito antigo. Minha infância foi 2012, 11, já era, velho. Mas, tipo, internet boa, quando eu era moleque, era 10 mega, tá ligado? Pô, o cara que tinha 50 mega, ele roteava a LAN no Minezinho pra todo mundo, cara. Pelo Hamashi. Não, Hamashi é o novo, né? Radmin? Qual que eu não tenho nenhum no PC. Eu acho que é o Radmin. Cara, que época que lançou o Radmin? Que foi quando a gente começou a jogar. Radmin. Não, é o Hamashi mesmo. Hamashi, esse aqui, ó. Nossa, esse aqui é muito velho, cara. Nossa, eu vi muito essa tela na minha vida, cara. Cadê? Como é que eu vejo quando lançou? Quando foi criado? 2004, é. Eu usava muito Hamashi quando era moleque, cara. Pra gente poder... Só que, cara, foi muito difícil aprender a usar o Hamashi, porque era eu e meu parceiro. Qualquer dia eu chamo ele pra colar aí na live, Felipão. Felipão tendo que aprender a usar porta, IP e essas porra, tá ligado? Pra jogar junto no Hamashi, cara. Era bizarro, mano, era bizarro. decidiram assumir o controle total do seu computador e tratar o consumidor como um inimigo. Bem-vindo à era tóxica do DRM. Nos anos 2000, as empresas estavam perdendo feio para a pirataria. A indústria percebeu que o bloqueio simplesmente não funcionava mais, porque os usuários tinham o mundo inteiro para compartilhar soluções. Era basicamente as empresas contra o mundo. E para sair dessa humilhação, eles criaram o Star Force.
O objetivo era verificar não apenas o disco, mas o próprio hardware do seu computador. Só que para fazer isso, ele precisava de um acesso que nenhum jogo tinha pedido antes. Diferente dos aplicativos normais, o StarForce não operava apenas na superfície. Ele exigia acesso de nível administrativo ao sistema operacional, o chamado nível 0 do Windows. Para jogar um simples simulador de corrida ou um jogo de aventura, o consumidor era obrigado a reiniciar o computador e permitir que um software estranho monitorasse seus drivers de CD, DVD e cabos IDE em tempo Ah, real. isso aí é Ele já queria tá, né? detectar se você estava usando softwares como o Diamond Tools ou qualquer outro aplicativo. E se detectasse qualquer coisa que ele considerasse suspeita, ele simplesmente se recusava a rodar o seu jogo. A reputação do StarForce se tornou lendária, pelos piores motivos. Relatos de tela azul da morte, incompatibilidade de sistema e até danos aos leitores de CD começaram a aparecer em fóruns. A proteção era tão invasiva que confundia programas legítimos com ferramentas de pirataria, bloqueando o funcionamento. Cara, eu acho que esse bagulho de fazer um verification extremamente interno, cara, não existe. Não existe para o consumidor. Nenhum consumidor quer ter os seus dados tão observados assim. É claro que a gente que usa Instagram, Facebook, essas porra tudo, a gente tá todo fudido. Tipo assim, se tiver uma guerra agora na China, moleque, fudeu. A gente vai ter que ir. Porque a gente assinou ali, quando eu comprei o meu Xiaomi, meu Poco X5 aqui, ó. Eu assinei ali o termo de. termo de. Como é que fala? Direitos, sei lá. Eu assinei o bagulho deles e agora eu tenho que lutar na guerra, cara. Se a China entrar em guerra, eu vou ter que ir, tá ligado? Foda-se. Eu assinei. Eu assinei tudo certinho. Mas, tipo, cara, não existe pro consumidor isso aqui. Tem muitas pessoas, cara, hoje em dia. Hoje em dia é muito mais diferente, né? Mas, tipo, hoje em dia tem gente que vai e faz questão de desativar todos os bagulho do Windows 11, tá ligado? Do Windows 10, Windows 11. O Windows 11 agora, né? Porque o 10 já. Cara, me obrigaram, mano. Ou eu nunca fui de usar o Windows 11, cara. Nunca fui. Desde que teve a disponibilidade de eu começar a usar o Windows 11, eu sempre preferi o 10. E eu sempre odeio quando meus clientes pedem pra eu usar o Windows 11. Pra eu colocar o Windows 11 no PC deles. Eu não gosto do Windows 11. É uma bosta, é uma merda. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que é pouco alterado na internet sabe que o Windows 11 é horrível. Mas eu tive que colocar, cara. Porque, sei lá, eu tava sentindo que meu computador tava se auto-sabotando, mano. Se auto-sabotando. Você é hipócrita, você tem o Windows 11 ativado, mas não comprou a licença. Não falamos sobre isso. Tudo que for da Microsoft eu quero que exploda. Não, mas você tá certo, eu sou hipócrita. Eu falei que eu sou hipócrita, falei. Não tem como não ser. A vida é sobre hipocrisia. Mas é isso. Eu acho que, tipo. Não tem muito o que colocar, não tem muito o que pontuar aqui, cara. Mas esse tipo de proteção é ridículo, cara. É tipo Vanguard. Eu tenho Vanguard. Não tenho mais, né? Porque eu não tenho o LoL baixado. Que isso, rapaziada? Me livrei do Vanguard sem querer. Mas, tipo, eu não tenho o Vanguard baixado, tá ligado? Eu não tenho. Agora, né? Mas antes eu tinha. Porque eu gosto de jogar LoL. LoL, Valorant, qualquer jogo assim da Riot. E o Vanguard, ele é extremamente anti-privacidade, né? Ele tem acesso a tudo. Contanto que se tu não der todas as permissões, ele não deixa você abrir LOL, tá ligado? E tipo, porra, tem gente que não curte isso daí, tá ligado? Tem gente que, tipo, tenta desativar a todo custo. Eu conheço uns caras que tentou desativar e bloqueou o IP do PC sem querer. Mas o Vanguard é uma bosta, cara. Tipo, não é bom. Aquilo ali é horrível pro consumidor final, mas tá ali. É o único jeito que a Riot achou pra tirar o cheat, né? E tem gente que agradece. Porque realmente o LoL, cheio de scripts, ainda tem muito, cara, tem muito. Mesmo os caras tendo feito isso, tá ligado? De limitar o bagulho. Mas. Acho que eu tô falando muito, né? Por um vídeo Funcionamento de 10 normal do seu minutos. PC. O paradoxo era cruel. As empresas não conseguiam travar essa guerra sem atacar o próprio consumidor. O StarForce era cada vez mais rejeitado pelas empresas e, sem munição, sem credibilidade, a pirataria tinha praticamente vencido. Mas enquanto a indústria dos games agonizava, sua irmã observava tudo. A indústria da música sofria do mesmo mal, mas ela tinha algo que os gamers não tinham: poder, muito dinheiro e zero paciência.
A indústria da música era muito maior, muito mais poderosa, e ela decidiu que se as empresas de jogo não conseguiam vencer essa guerra sozinha, então era hora de unir forças. Entra em cena a gigante Sony BMG. Uma das maiores gravadoras do planeta decidiu lançar milhões de CD de música com um presente especial escondido, um rootkit. Para quem não sabe, um rootkit é literalmente a mesma tecnologia que hackers usam para esconder vírus no seu computador. E a Sony colocou isso propositalmente em produtos vendidos legalmente nas prateleiras. O programa se instalava sozinho quando você colocava o CD no drive, sem aviso, sem permissão. Ele se enterrava nas camadas mais profundas do Windows, se tornava invisível para o sistema operacional e abria brechas de segurança gigantescas que outros vírus podiam explorar. Ah, e se você tentasse remover, o PC simplesmente parava de funcionar. Enquanto a Sony atacava quem comprava, a indústria dos games atacava quem baixava. Eles começaram uma tática de envenenamento de poço, contrataram firmas especializadas para inundar o Kazaa, o Emule e sites de torrent com milhares de arquivos falsos cheios de vírus. A ideia era criar tanta desconfiança, tanto lixo digital, que o usuário desistiria de tentar baixar por medo. O resultado... Cara, essa guerra que teve. Caralho, eu não sabia que eram as empresas que tinha feito essa porra aí. Porque eu lembro de umas situações que quem fez isso foram os próprios caras que liberavam as emulação, tá ligado? Tipo, pô, aquele site ali, ele tem um magnetic pro torrent, tá ligado? Aí outros caras pegavam aquele magnetic, enchiam de vírus e replicavam o site pra se passar por aquele site que tinha o de boa, tá ligado? O que não fudia o teu PC. Daí tu se confundia às vezes, indo baixar de novo. Baixava num site desses cópia, fudia o teu PC e você nunca mais baixava, tipo, aquele tipo de jogo no torrent, tá ligado? Eu lembro disso por causa do Fit Grow Repack, tá ligado? Contanto que, tá aqui, ó. Fit Grow Repack, esse aqui é o site oficial, tá ligado? Mas isso aqui eu tenho desde que eu tenho esse Windows, cara, esse pá. Desde que eu tenho esse e-mail no Chrome. E, cara, a Fit Grow Repack era assim, ó. Tu baixava o jogo, tá ligado? Aí tu ia baixar outro jogo uma hora depois. E tu pesquisava Fit Grow Repack. Você entrava no site, clicava em Magnetic, bah, teu Windows ia pro caralho. Por quê? Porque os caras copiavam o site perfeitamente. Perfeitamente. A URL, tudo. E você não sabia qual era o site original e qual que não era. Aconteceu também com o GG Games? Sim, o GG Games também aconteceu. Só que o dele eu acho que foi pior do que com a Fitgrow Repack. Porque a Fitgrow Repack ela fez uma tática muito, muito, muito boa. Qual tática? Ela. Eu não me lembro o que ela fez direito, porque eu era moleque, né? Porque isso aconteceu e eu estava acompanhando por fora. Mas ela colocou um bagulho quando você clicava no Magnetic, eu acho, que. Tipo, não sei explicar. Mas era tipo assim, você clicava no jogo, ia pro download e ela mostrava. É, é, só baixe mesmo se estiver aparecendo isso aqui. E para ter certeza, clique nesse link, que era o link pro site oficial, tá ligado? E daí, tipo, o site normal, original. O dela mesmo. Daí tu ia, tu clicava e tu via que não era o mesmo site dela, tá ligado? Tinha os mesmos jogos, mas não era o mesmo site, tá ligado? Tinha as mesmas coisas, mas todos os Magnetics eram fudidos de vírus. E fudia teu PC inteiro. E daí, tipo. Quando você pegava pra. Como é que fala? Como é que fala isso aqui? Quando você pegava pra clicar, tipo, tinha algum do site que não mostrava essa mensagem. Aí era certeza, né? Tinha outros que mostrava, e daí você clicava e ia pro site dela normal. Tinha uns que tentaram mexer nesse link, só que daí não funcionava, porque ela tinha feito um bagulho lá na programação. Bizarro, né? Bizarro. Legal, né? Isso é muito legal. O GG Games eu nunca mais baixei jogo depois que eu peguei o primeiro vírus lá. Porque do nada, todos os sites que eu ia sobre GG Games, os caras tá tudo fodido, tá ligado? Então eu givei. Mas isso aí foi 2018, 2019, 2017, que eu tinha 10, 11, 12 anos. Era quando eu baixava jogo pirata.
Então por que que você ainda tem o fixado? É, sei lá, pra não perder o site original e cair num vírus, se pá. E porque o site é bom, cara. Tipo, nunca tive problema com nenhum jogo que eu baixei. Nesse ali que tá fixado, tá ligado? Eu joguei, eu já tive problema, mas nada demais. Dá play no vídeo? É verdade, né? Tem que ver o vídeo. Foi mal, eu que eu gosto desse assunto, eu gosto de conversar sobre isso. Deixa eu dar play aqui. O resultado desse ataque duplo foi o caos total. Quando hackers e especialistas em segurança descobriram o rootkit da Sony, denunciaram publicamente. A revolta foi imediata. Vários processos coletivos contra a Sony, ricaus de milhões de discos. A Sony teve que admitir que infectou de propósito os computadores dos seus clientes, desativando proteções nativas do Windows e criando vulnerabilidade que hackers podiam explorar livremente. E pior, tornando impossível de remover o rootkit sem quebrar o sistema inteiro. Tudo em nome da proteção contra a pirataria. A indústria tinha atirado no próprio pé. E enquanto ao poço envenenado? Bom, as comunidades se organizaram. Grupos de elite como Skydraw, que garantiu o download de Skydraw, viado, nossa! Skydraw era legal, cara. Mas ele também teve um mar de websites que foram feitos, é, foram copiados dele. E você não sabia em qual poder confiar. Então, tipo assim, a primeira vez que eu fui baixar no Skydraw, tipo assim, eu me lembro muito bem do Skydraw. Porque eu mergulhava pra tentar achar os jogos que eu queria. E eu não sabia direito pesquisar as coisas e eu era meio burro. Eu acho que eu tentei baixar Spyro no Skydraw. Mas era moleque, era moleque. Spyro é muito bom, tá? Spyro é bom? Spyro é bom. É, eu tentei baixar o Spyro no Skydraw. Baixei e cagou meu PC, ficou muito lento do nada. E achei que eu tinha pegado um puta vírus. E devia ter pegado mesmo. Só que não era o Skydraw, né? Era um site cópia. limpos e confiáveis começaram a crescer. O envenenamento Dragon Ball Xenoverse também. Já tentei baixar pirata. Ah, eu baixava muito filme também, cara. É verdade. Filme, eu baixei muito filme na minha vida, cara. Pirata. True. True shit. Tem que parar com isso, falando isso. de poço só acelerou a profissionalização da pirataria. Foi nesse momento de desconfiança total, onde parecia não haver saída segura, que surgiu uma única voz sensata nessa guerra: Gabe Newell, o fundador da Da Valve. Steam. Gabe olhou Não, quem que é o da Steam? O da Steam. Tu caba. para a pirataria e soltou a frase que traria paz para essa guerra: a pirataria é um problema de serviço, não de preço. A tese dele era cirúrgica. O pirata vencia não porque era de graça, mas porque o serviço dele era melhor e mais conveniente. E a resposta do Gabe foi a Steam. A Ele Steam. É, o reconheceu criador que da o jogo Steam. Ah, ficou mais merda. fácil do que piratas Fiz merda aqui. como Skydraw, que garantiu Cliquei sem querer no vídeo. Mas é, o criador do. Cara, eu acabei de mostrar minha Steam pra vocês, né? Pô, a Steam é desbalanceado, cara. A Steam, ela é extremamente maravilhosa. Ela é muito cômoda, cara. Muito cômoda. A Steam é o seguinte, rapaziada. Olha aí minha Steam. Isso aqui é a minha data de aquisição, né? Cara, que jogo bom. É. Horas de jogo. Cara, vocês têm noção que a Steam é hiper cômoda? Tipo assim, cara, hiper. Tu quer um jogo, tu vai na loja, tu compra, tu já pode jogar. Só baixar, tá ligado? Imagina isso numa época que não existia isso. Hoje em dia tem a Epic Game. Cara, mas até hoje a Steam é a porra da Steam, tá ligado? Cara, a Steam é muito boa. E eu não faço ideia de como que faz pra craquear um jogo pela Steam. Eu sei que tem gente que usa aquele Space Driver. Acho que é Space Driver. Space. É, não, é um. É um joguinho. Kingdom Come. Tá rodando aqui Kingdom Come aqui. É um joguinho, cara. Tá ligado? Não vou lembrar o nome, tá? Mas ele roda no Steam pra você poder jogar com teus amigos. Eu sei porque tem. Por que que vocês. Quê? Por que que você sabe disso? É. Porque eu joguei Pique com uns parceiros meus. E ele só tinha a versão pirata. Eu tive que baixar o Pique pra jogar a versão pirata.
Só que eu não crio conteúdo, né? Aí eu jogo só pra zoar. Mas eu tenho o pique. Pique. Aqui, ó. Eu tenho pique, eu tenho 14 horas de pique. Eu já zerei o jogo. Pique é muito bom, cara. Tem aqui a de zerar o jogo. Cure um amigo, Escalha Costa, Trópico, Caldeira. Alcance o pico aqui, ó. Eu zerei o jogo. Muito bom, muito bom. Mas cara, o que eu tava dizendo? É que a Steam é muito cômoda, cara. Isso aqui é bizarro. Pra época, ainda mais. Porque na época não existia isso aqui. E, cara, eu não sei vocês, cara. Mas a vez que a minha Steam foi hackeada, os caras mandaram assim, ó. Resolvemos seu problema. O hacker foi executado. Seu hacker foi executado. Muito bom, cara. É aquele vídeo, né? Steam. Como é que fala? Aqui. Aqui, ó. Olá, suporte do Steam. Alguém invadiu minha conta e não consigo fazer login. Lamento muito ouvir isso. Ah, esse vídeo é ruim. Hey Sony, my account got hacked by that guy over there. Hey Sony, my account got hacked by that guy over there. You Não, tem um vídeo muito bom. Hello Blue Benjamin. E o fundador da Steam? Ah, não vou achar o vídeo que eu quero achar. Eu vi no Instagram. O que acontece com a sua conta da Steam? E hackers estavam... É tipo isso aqui, cara. A Steam é muito famosa por ser extremamente rápido pra você recuperar os teus bagulho, tá ligado? É muito fácil, muito Newell, rápido. o fundador da Valve, Gabe olhou para a pirataria e soltou a frase que traria a paz para essa guerra. A pirataria é um problema de serviço, não de preço. A tese dele era cirúrgica. O pirata vencia não porque era de graça, Mas porque é o simples. serviço dele era melhor e mais conveniente. E a resposta do Gabe foi a Steam. De repente, comprar um jogo ficou mais fácil do que piratear. Com um único clique, o jogo baixava, instalava e atualizava sozinho. Você tinha saves na nuvem, conquistas, promoções semanais, biblioteca unificada acessível de qualquer PC, sistema de reembolso. A conveniência era tanta que, pela primeira vez em décadas, a pirataria começou a recuar naturalmente. As pessoas voltaram a abrir a carteira, porque a experiência legítima, finalmente, era superior. E eu creio que as pessoas preferem pagar por um bagulho. É um bagulho muito do capitalismo, né, que a gente vive. Tipo, é muito desconfortante você não comprar. Eu não sei, pra mim é assim, se eu não consigo comprar o jogo, eu fico meio pá, tá ligado? Tipo, mas eu guardar o dinheiro e vou comprar. Que nem eu fiz com o Ark Riders, tá ligado? Ark Riders eu guardei o dinheiro e comprei. Não jogo às vezes, tá ligado? Tu fez live de Ark ontem? Fiz. Muito bom. Mas, cara, tipo, o que eu ia falar? Esqueci. É muito cômodo, é muito fácil e é bom. É bom comprar um jogo. Eu acho muito bom comprar um jogo. Mas pra comprar um jogo tem que ter dinheiro? Exatamente. Exatamente. A parcela que não tem dinheiro pirateia. A grande parcela que tem, compra. Pô, mas eu tenho certeza que não existe a mesma né, gratificação de você comprar um jogo e zerar do que você piratear o jogo e zerar. Claro que vai ter muita gente que vai falar, ah, não é bem assim, bibi, blá, blá. Mas eu acho que é assim, sim. Pirataria. De novo. Salzburgo 2013. Enquanto o mundo curtia a Steam, ex-veteranos de segurança da Sony, a mesma mente por trás do Secret Room, aquela que falamos no meio desse vídeo, fundavam uma empresa chamada Denuvo. O objetivo era criar uma proteção tão forte e exaustiva de quebrar, que quebrá-la não fosse uma questão de genialidade, mas de quanto tempo e sanidade o hacker estaria disposto a sacrificar. A engenharia era sofisticada. A Denuvo criava uma máquina virtual entre o jogo e o seu PC, embaralhando e remontando o código do jogo constantemente enquanto você joga. Isso por si só já seria um desafio e tanto para os crackers, mas o verdadeiro pesadelo eram os gatilhos. Os engenheiros espalharam milhares de armadilhas invisíveis no código. Se um cracker tentasse ver, monitorar ou alterar o código do jogo, bastava que um daqueles gatilhos detectasse,
Mas o jogo não travava na hora, o gatilho ficava quietinho, esperava algumas horas de gameplay para então travar, fazendo o hacker perder todo o trabalho sem saber onde ele errou. Pra piorar, aquele labirinto de código mudava de lugar toda vez que o jogo abria. Ou seja, se um gatilho travasse o jogo, o cracker não podia voltar de onde ele parou. Aquele código de antes já nem existia mais daquela forma. O Denuvo era extremamente inteligente. O sistema foi posto à prova em 2014 com FIFA 15. Historicamente, jogos de esportes eram pirateados horas depois do lançamento, mas dessa vez, horas passaram, dias passaram, semanas. A comunidade entrou em choque. O crack simplesmente não saía. Os maiores nomes da cena olhavam para o executável e viam apenas ruídos. Não havia padrão lógico. Apenas uma criptografia estranha com uma linguagem... Mas aí entra o problema, né? Essa porra deve deixar pesado pra caralho o jogo, cara. Pra caralho. Por isso que tudo, hoje em dia, pesa 90, 100, 120, 160, 140 gigas. Porra! Metade disso não é conteúdo, né? Não é jogo. Tenho certeza que não é jogo. nova. Foi necessário um esforço coletivo absurdo e levaram quase 3 meses de trabalho incessante para a primeira versão da Denuvo finalmente cair. Entre 2015 e 2017, vimos uma resistência heróica. Lendas como CPY, Codex e Steampunks conseguiram furar... Ó! Fit Girl. Aqui, ó. Cadê? Como é que... Ó, Fit Girl Repex. Skydro Reload eu nunca usei. Steampunks eu também nunca usei, não. De gigantes como Resident Evil 7, mas foi aí que descobriram o maior problema. A Denuvo aprendia. A cada crack bem sucedido, os engenheiros fechavam as brechas e lançavam uma versão mais forte. V4, V5, V18, o que antes levava semanas passou a levar meses e muito mais trabalho que o normal. E estranhamente, um a um, os gigantes começaram a cair. Os italianos da CPY, depois de um tempo, simplesmente sumiram do mapa. A lendária Codex anunciou oficialmente sua aposentadoria depois de um tempo, mas o golpe de misericórdia veio do Oriente. O gigante chinês 3DM, um dos maiores grupos do mundo de crackers, jogou a toalha publicamente. A líder do grupo, Bird Sister, uma chinesa de 36 anos muito talentosa, olhou para a velocidade com que a Denuvo evoluía e soltou a frase: de acordo com as tendências atuais de criptografia, em 2 anos não haverá mais jogos grátis para jogar no mundo. E infelizmente ela parecia estar certa. Após a desistência da 3DM, ninguém mais se arriscava contra a Denuvo. Durante um ano, os sites de torrent ficaram vazios. A 3DM, ela era bizarra, né? Ela, tipo assim, era muita gente trabalhando nela. Era muita gente trabalhando pra craquear os jogos. Aí é foda mesmo. Imagina, hoje em dia, a Coca-Cola fala assim: então, rapaziada, não tem como bater a Pepsi. A gente desiste. Aí tu fica, caralho, não vou nem mais fazer refrigerante, vou só beber Pepsi nessa porra. Se foda. De grandes lançamentos. A Denuvo tinha realmente vencido, mas entre 2020 e até o final de 2025 surgiu talvez o último respiro contra a Denuvo. Uma única pessoa e talvez a figura mais polêmica desse vídeo. Conheça a Empress. Não conheço. Desconheço total. Empress é o codinome de uma hacker russa de aproximadamente 23 anos. Ela não queria apenas quebrar a proteção, ela queria ser adorada. Abriu canais do Telegram e exigia doações de $500 para escolher qual jogo seria quebrado em seguida. Além disso, declarou guerra a grupos como FitGirl e Skydrown, a quem ela acusava abertamente de incompetência. Seus canais de comunicação eram um campo minado de homofobia, transfobia e racismo. Ao mesmo tempo, expressava desprezo... Isso aí é porque a Fit Girl é uma mulher trans, né? Aí é foda. Nossa. E ódio generalizado por homens. É possível fazer um vídeo inteiro só de polêmicas na qual ela se envolveu e na guerra que ela travou contra a comunidade de crackers. Mas essa é uma história que não cabe nesse vídeo. Empress era literalmente a única pessoa no planeta capaz de quebrar as versões modernas da Denuvo. E foi ela que provou de vez o que todos suspeitavam. A Denuvo tinha um consumo abusivo de CPU. A camada de emulação que ela criava precisava verificar constantemente se o jogo era original. E para isso, isso é forçava pesado. o processador a executar milhões de instruções extras que nem tinham a ver com o jogo em si. Em títulos mais pesados, isso representava uma perda de 20 a 30% de desempenho. Em tradução direta, tirar a Denuvo te dava em média 20 FPS a mais. O ápice da Empress foi em fevereiro de 2023, com Hogwarts Legacy. Em meio a polêmicas políticas e uma proteção Denuvo considerada impenetrável, ela entregou o crack em apenas 12 dias.
o que é um tempo absurdamente rápido contra Denuvo nessa época. Parecia que Eu tenho o Hogwarts Legacy de graça. É só esperar, pai. a guerra duraria para sempre, um duelo eterno entre uma corporação multinacional de segurança e uma hacker solitária movida a ego e doações. Mas até o ego tem um limite. A engenharia reversa nesse nível exige uma força mental que poucos conseguem sustentar por anos. Em dezembro de 2025, circulou um comunicado final intitulado Fim de uma Era. Nele, a Imperatriz anunciava sua aposentadoria definitiva por exaustão e cansaço, citando problemas de saúde e uma profunda desilusão com a própria comunidade que ela tentou liderar. Ela declarou que a lógica de preservar cópias offline estava ultrapassada. A guerra, na visão dela, Na já nuvem. tinha sido perdida. E assim caía a última peça desse Avião. xadrez. O vácuo que a Impress deixou nunca foi preenchido e provavelmente não será. Passamos décadas assistindo essa guerra, da fita crepe ao rootkit da Sony, do Napster ao Resident Evil 7. E no fim, Gabe Newell estava certo. A pirataria era um problema de serviço. Enquanto a Steam foi a resposta, funcionou. As pessoas voltaram a pagar porque valia a pena pagar. A pirataria sempre foi tratada como vilã dessa história, mas era ela que segurava os preços. Era ela que forçava o serviço a ser bom. Se ela desaparecer amanhã, você acha que a indústria vai pensar em você? Produzir vídeos assim levam semanas. Se você chegou até aqui, já Vídeo maravilhoso do caralho, tá? Vídeo muito bom aí, rapaziada. Super Beats, muito bom. É isso. Vou no banheiro agora. Valeu.